Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 5, 17. Lucas 5, do versículo 17 ao 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se-lhe assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém? Fecha seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, em nome de Jesus, nessa noite, Pai querido, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, engrandecemos o teu nome, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado por nos dar o privilégio de oferecermos louvores ao Senhor. Nós oferecemos este culto ao Senhor, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha nessa noite falar em cada coração, que o Senhor venha trazer, ó Deus amado, a tua revelação em cada coração, Pai querido, que o Senhor possa achar mesmo solos férteis, ó Pai, e essa semente seja lançada, Senhor, que possa germinar, crescer, frutificar para a honra e glória do Senhor, ó Deus amado. Eu peço que o Senhor possa me usar, ó Deus amado, tudo aquilo que o Senhor falou comigo, Deus amado, em nome de Jesus, que eu possa transmitir para a tua igreja. Eu oro, eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Preparando essa palavra para hoje, e alguns dias, Deus tem falado no meu coração muito sobre milagres. E eu fui buscar em Deus, né? Sobre os milagres. Qual é o maior milagre que o Senhor já fez na sua vida? Você já parou para pensar? Ou você nunca pensou nisso? E eu comecei a entender que o maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa é nos dar salvação. O maior e melhor milagre que o Senhor já fez na vida daquele que entregou sua vida para Ele é a vida eterna, é a certeza da salvação para a vida eterna. Não tem nada nesse mundo que se iguala a isso. E nesse texto nós vamos falar um pouco sobre milagres. E nós vamos entender algumas coisas, o que Deus espera, né, do nosso coração, por que Deus faz os milagres. Por que Deus tem o prazer, como diz a Amanda aqui, em atender as nossas orações, os nossos pedidos? Eu até trouxe uma frasezinha que é até do pastor Luciano Subirá. Ele diz que o milagre é comunicar uma mensagem e produzir uma correspondência com Deus, de parte de quem recebe. E é verdade, quem recebe o milagre, você tem um compromisso de corresponder com Deus. Toda vez que a Bíblia fala de milagre, a Bíblia fala de sinais, né? Jesus fazia sinais e maravilhas, os discípulos faziam sinais. O que é sinal? Aponta para algum lugar, amém? Então se tem milagre na sua vida, Deus está apontando para algum lugar. E este lugar é correspondência, comunhão com Ele. Este é o sinal de todos os milagres na palavra de Deus. Muitos entendiam e tomavam posse disso. Muitos tomavam posse do milagre e esqueciam da correspondência com Deus. Que não seja assim conosco, amém? Que conosco seja diferente. Nesse texto, se você está aí com a sua Bíblia aberta, mantenha. Lá no versículo 1, no versículo 17, diz assim: Aconteceu que num daqueles dias
estava ele ensinando, e achava ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Jesus estava ensinando, lá em Marcos 2, você vai perceber que a Bíblia diz que ele estava em casa, ou na casa dele, ou provavelmente na casa de Pedro, porque Pedro morava em Cafarnaum. Jesus estava em casa e houve uma grande concorrência para ouvir Jesus pregar. Pessoas vieram, fariseus, os escribas, com muita curiosidade para conhecer Jesus. Eu fico pensando na motivação do coração daquele povo. Você acha que eles vieram para corresponder com Jesus? Ou eles vieram só para ouvir, ou julgar Jesus, ou buscar algum erro naquilo que Jesus ensinava? Porque isso, assim era o coração deles. Os fariseus eram uma seita, né, que se opunha aos ensinamentos de Jesus, e até eles achavam que eles até tinham o poder para apontar o caminho do céu. Então eles não acreditavam muito no que Jesus dizia. E os mestres da lei eram os estudiosos da lei, e Jesus falava como ninguém. Jesus não tinha que ninguém falava como ele. E eles, curiosos, vinham também ver um pouco daquilo que Jesus falava. Então por que Jesus faz milagres em nossas vidas até hoje? Faço uma pergunta para a igreja. Por que Jesus ainda faz milagres? Se ele já nos deu a salvação. Ele não é um resolvedor de problemas. Jesus não é seu resolvedor de problemas. Ele não é seu empregado. Ele não está esperando você dar ordens. Agora faça isso, agora faça aquilo. Ele não é assim. Quando ele faz o milagre, ele tem um propósito. Se você está aqui nessa noite é porque ele tem um propósito, amém? Ele tem um propósito poderoso. Preste muita atenção nessa palavra. Ele tem um propósito poderoso. Eu sei que todo mundo aí tem suas necessidades. Alguns com as necessidades mais simples. Mas tem gente aqui que tem necessidades assim, só o Senhor pode resolver. Talvez seu coração está tão apertado que você não sabe onde mais buscar forças, refúgio, e é no Senhor. Porque Ele é socorro bem presente no momento da angústia, amém? Então pega essa palavra para você em nome de Jesus, porque Ele é um Deus de milagres. Ele ainda faz milagres, mas o maior Ele já fez na sua vida. Eu fiquei pensando, se essa tela fosse toda branca e tivesse um pontinho preto ali, o que você ia enxergar? O que ia chamar a sua atenção? Aquele pontinho preto ali. Isso é um milagre na vida de um homem, mas a salvação é todo o resto, né? O que representa um pequeno milagre na nossa vida? Para que nós tenhamos uma vida boa nessa terra, mas diante de uma eternidade, isso é muito pequeno. E muita gente, quando recebe algo de Deus, dá linha na pipa, vai embora, esquece do Senhor. Imagina se você viesse aqui no domingo e comesse uma barrinha de cereal. Agora você só se alimenta na semana que vem. Vai passar fome durante a semana, vai ou não vai? E com o Senhor é assim, corresponder com o Senhor é diário, né? Por isso a Bíblia diz que nós temos que orar em todo tempo, vigiar e orar em todo tempo. Nós temos que ter comunhão com Deus em todo tempo, estar ligado nele todo tempo, usufruir dele todo tempo. E não vir aqui só no domingo, pegar uma palavra aqui, outra ali, e levar, e ficar com aquela palavra a semana inteira, né? E o Senhor tem muito mais para nós quando nós nos correspondemos com Ele. A Bíblia conta a história do rei Ezequias. Rei Ezequias já tinha uma profecia sobre a vida dele, que ele ia morrer logo. E ele começa a chorar, pede a Deus mais algum tempo. Deus concede mais 15 anos para ele. Nesses 15 anos, ele não correspondeu com Deus. Ele se afasta de Deus. E o que veio sobre toda aquela nação? Um jugo. Quando Deus faz algo em nossas vidas, nós temos uma responsabilidade com Ele, nós temos compromissos com Ele. Você tem um compromisso com Ele, porque Ele te salvou. Não porque Ele está esperando que você pague alguma coisa, porque Ele quer corresponder conosco. Nós temos esse compromisso com Ele. Fico pensando no povo do Êxodo, né? O povo quando saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, o que eles fizeram? Os irmãos lembram? Fizeram uma mega festa, foi ou não foi? Dançaram, pularam, se divertiram. Mas da caminhada de alguns dias, já esqueceram daquele momento precioso. Esse ano eu estou fazendo 25 anos de casado, né? Eu e a Ada, lógico, né? 25 anos juntos. Não é fácil, né? Mas tem sido bênção. Eu fiquei pensando quando nós namorávamos.
Porque o Senhor fala que nós devemos voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é aquele quando você tem aquela necessidade, você conhece Jesus, né? Você fecha o olho e você já pensa em Jesus. Alguém fala alguma coisa, você já é Deus que está falando. Se alguém falou alguma coisa que não condiz com a palavra, você já repreende. É assim ou não é? Assim deve ser a nossa caminhada diária. Por isso o Senhor fala que nós devemos voltar ao primeiro amor. Eu estava lembrando esses dias que quando eu conheci a Ada, ela morava aqui em Viçosa e eu morava na minha cidade. Todo mundo sabe qual que é, né? Eu morava lá na minha cidade e lá só tinha um telefone na cidade, que é o PS1. As pessoas mais antigas vão entender, os jovens não. E a gente que era da roça, eu nunca tinha ligado para lugar nenhum. Eu nunca tinha pegado no telefone, era aqueles grandão, né? E eu tinha que corresponder com a Ada, porque meu coração estava pulando, palpitando, né? Eu sei que o dela aqui também. E tinha o dia da gente conversar, mas na casa dela também não tinha telefone. E na cidade, assim, a gente pagava por minuto. Não sei se os irmãos lembram. O telefone era por minuto. Eu trabalhava lá na roça, fazia os negocinhos, não tinha dinheiro. Aí minha mãe me dava lá, tipo hoje assim, me dão R$5. Eu chegava para a menina, quanto tempo dá para falar? Uns 3 minutos. Então era o tempo que eu tinha para conversar com a Ada, para namorar com ela pelo telefone. Hoje os meninos estão muito bem servidos, né? Namoro o tempo inteiro pelo telefone. Mas era o tempo que a gente tinha. E quando eu ligava para a casa dela, começava a contar o tempo e lá no pé do outro ficava aquela fila de gente. Só que na casa dela não tinha telefone. Tinha telefone na casa da Maria Rita e do Toninho, que morava embaixo. Então eu tinha 3 minutos para Toninho atender, chamar a Ada descer para a gente conversar. E eu ficava doido para chegar no sábado e no domingo. A gente conversava rapidinho. A menina ia apontando para mim assim, 1, 2, acabou. Eu não falava muito isso para a Ada para não achar. Eu estou namorando com um cara, um pé rapado danado, né? E ela ficava olhando para mim e já dava o sinal, né? Aí eu falava, pois é, tem que desligar, que tem uma fila muito grande. Realmente tinha fila lá. E desligava, e marcava para encontrar no final de semana. E já ficava ansioso para chegar no final de semana, né? E assim, Deus nos uniu, né? E nós estamos até hoje. 25 anos se passaram. E o Senhor foi cuidando dia a dia, um relacionamento de aprendizado. E assim é com o Senhor, né? Nós temos que ter o prazer de estar na presença, de ter comunhão com Ele, de caminhar com Ele. Aí a gente chega lá na frente, olha para trás e fala, valeu a pena. Eu sei que cada um aí já tem sua história. Você sabe que valeu a pena. Então, quando o povo sai do Egito, no deserto, logo em seguida eles já começam a murmurar. E quando eles estão a poucos passos da terra prometida, 8 dos 10 espias traz uma resposta negativa para o povo, falando essa terra aí não tem jeito não, muito perigosa. Todos os sinais que Deus já tinha feito na vida deles. E eles padecem no deserto. Julgo, mais uma vez, sobre eles. Por quê? Não corresponderam com Deus. Deus fala com eles assim, Moisés, prepara o povo, que eu vou falar com eles. Aí eles falam, não. Fala com ele lá. Aí você vem e traz a mensagem para nós. É assim que você tem falado com Deus? Será que é assim? Chega no domingo, deixa eu perguntar para o pastor Adonai. Pastor Adonai, intercede por mim aí, que a situação está feia. Mas vamos lá orar junto? Não, ora lá para mim. Depois você me fala o que Deus falou. Mais ou menos isso que eles fizeram. Então eles não se corresponderam com Deus. Então em nome de Jesus, que nessa noite você entenda. Nós precisamos corresponder com Deus, ter comunhão com Deus. O paralítico no tanque de Betesda, quem lembra, né? Estava lá anos e anos esperando o milagre. Jesus passa e cura ele. Amém? Jesus encontra com ele logo depois, lá em João 5,14 diz assim, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não suceda coisa pior. O que podia ser pior para aquele homem? Fico pensando assim, né? Ele foi curado, ele foi salvo, e se ele começa a pecar, pessoas perder a salvação, que triste, isso pode ser pior do que qualquer coisa, pode ou não pode? Tem muita gente que nem entende o que é salvação, né? Acha que morreu, acabou. Meu pai achava que morreu, acabou, né? E eu custei entender que se Jesus, a função dele vir aqui na terra, se fosse apenas fazer milagres, ele precisava de vir aqui na terra, pastor? Não precisava não. Ele veio por quê? Porque ele precisava de salvar um povo que estava distante dele, um povo que não queria comunhão com ele, aí ele veio. Se diminuiu, Jesus veio para que nós tivéssemos vida, salvação com ele.
Versículo 7, queria que você, 17, continue acompanhando comigo, no 18, no 17 mesmo, finalzinho, na parte B. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Fala para o seu irmão aí, o poder, vamos de novo, o poder está com ele para curar. Você recebe em nome de Jesus? O poder estava com ele para curar. Não, o poder está com ele para curar. Cheio de mestres da lei, cheio de fariseus, um povo muito religioso, mas o poder estava com ele. O poder não estava com nenhum daqueles homens ali. Eu fico pensando, pensa bem, Jesus pregando, ali ensinando, e só coração vazio. Só, isso é bobagem, não creio nesse cara. Mas aí a Bíblia diz que vieram os caras lá, né? Uns amigos, pegaram um paralítico lá, que tinha o coração fervendo pela presença do Senhor, que sabia que só Jesus podia mudar a história deles. Eles pegam aquele rapaz, colocam numa cama e carregam e vêm para o culto. Aí vão entrar ali, não tem jeito. Nós não deixamos, muitas vezes. Ou estava tão cheia, como diz a palavra de Deus, a casa estava tão cheia que eles nem conseguiram entrar. Normalmente, o que alguém faria? Você estivesse trazendo um visitante aqui na igreja, numa situação muito difícil, a igreja está tão cheia, talvez você fale assim, vamos voltar semana que vem, né? Semana que vem a gente volta. Ainda mais trazendo uma cama, vai incomodar os irmãos lá da igreja, talvez o obreiro que está na porta, vai falar, mas vai entrar com a cama aqui, não tem jeito. Vai atrapalhar aí os fariseus, né? Os mestres da lei estão aí, nós vamos atrapalhar o culto. Eu fico só pensando, Jesus pregando para aquele monte de gente vazio, tudo vazio, coração gelado, Jesus pregando, e talvez de onde ele estava pregando na casa, ele vê lá fora, vindo aquele povo caminhando. Tem certeza que o coração dele já disparou de alegria, né? Jesus feliz, fala assim, agora vem uma turma lá, que quer corresponder comigo. Tem certeza que Jesus ali, né, alegre por ver o coração daqueles homens, e eles começam a chegar, não conseguem entrar, e se você acompanhar aí comigo, no versículo 18, vieram então os homens trazendo um leito, um paralítico, e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram o leito entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Como eu disse lá atrás, Jesus não é um resolvedor de problemas. Jesus muitas vezes testa a nossa fé, prova a nossa fé. Se você chega aqui hoje, eu quero Jesus. Mas se você não tem coragem de levantar do seu banco, quando alguém talvez faz um desafio, que o Senhor hoje tem uma palavra de cura, de restauração, um milagre na sua vida, você não está correspondendo com ele. Mas esses aqui não. Eles sabiam que o poder estava com ele. A Bíblia diz que o poder estava com ele. Eles conheciam Jesus, Jesus era famoso naquela época, porque Jesus fazia milagres, sinais e maravilhas. Os irmãos lembram da guarda romana? Um dia os fariseus, os mestres lá mandam a guarda, vai lá prender Jesus. E eles foram, né, marchando, imagina, um monte de soldado, vamos prender Jesus, animados. Mas eles chegaram lá, Jesus estava pregando tão gostoso assim, sabe? Jesus estava com uma palavra tão poderosa. Eu até imagino que eles já sentaram, ouviram a palavra, saíram de fininha, convertidos e voltaram para casa. E eles perguntam, cadê o homem? Não tem jeito de prender ele não, ninguém fala como ele. Não tem jeito, ninguém fala como ele, ninguém faz como ele. Amém? Ninguém fala como ele. A Bíblia diz, no versículo 19, nós lemos aí no 19, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao eirado, subiram ao telhado, né? O telhado naquela época tinha uma escada, as casas lá tinham uma escada do lado, e o telhado provavelmente era mais plano. E eles tiveram que subir. Até quanto você se dispõe a acompanhar um irmão, acompanhar um discípulo? Você se dispõe? Ou você só dá o telefone para ele lá? Vai lá, procura fulano. Ou você vai com ele? Você acha que esses caras podiam ter desanimado no meio do caminho? Claro que podia. Carregar uma cama é fácil, irmãos? Imagina subir uma escada com ela. Eu imagino que alguém pegou esse cara no colo. Deixa que eu vou levar ele.
vou subir com a escada, você sobe com a cama. Subiu com ele na escada, e ele ali, cheio de fé, né? Ele falou assim, eu quero estar perto de Jesus. Eu quero. Está difícil, mas eu quero. Vocês me levam? Levo. Quantas pessoas estão sedentas por aí, e nós nem estendemos as nossas mãos muitas vezes. Quanto mais carregar, não é não? Mas eles carregaram. E na hora de descer Jesus, esse homem diante de Jesus, eu fico pensando, o que eles não tiveram que fazer? Se solta o rapaz, ele cai lá de cima, né? Sei lá o que eles fizeram, até amarrado a ele, alguma coisa extraordinária eles fizeram. Mas eles não desistiram, porque queriam ver Jesus e precisavam de Jesus. Você precisa de Jesus, você acha? Porque tem muita gente que acha que não precisa não. Tem muita gente que acha que eu estou bem demais assim, o Senhor nos sustentou até aqui, o Senhor tem nos ajudado até aqui, daqui para frente, deixa comigo, eu já recebi minha bênção mesmo. Tem muita gente que pensa assim. E Jesus, como eu disse, na maioria das vezes, ele testa a nossa fé. E eu digo para você que tudo é possível, né? Aquele que crê. Amém? Então eu te digo, não desista do seu sonho, não desista daquilo que Deus tem para você. Quem se lembra da filha de Jairo? Se lembra do milagre da filha de Jairo? A Bíblia diz, está em Marcos 5, 21, 22. Jairo vem correndo, fica sabendo que Jesus está passando. Ele vem correndo encontrar com Jesus e diz assim, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi na hora com ele. Você tem buscado o Senhor de verdade? Me socorre, né? Venha comigo, Senhor. Vamos fazer uma visita ali, Senhor, como diz o Melquiades. O discípulo não vem, mas ele bota a cadeira e fica lá conversando com o Senhor. Prazer de estar na presença de Deus. Só que Jesus estava indo curar a filha de Jairo, e no meio do caminho, o que acontece? Muita gente, né? Concorrido, Jesus era concorrido. Pessoas queriam estar perto dele, muitos curiosos, mas muitos também cheios, né, de amor, cheios de desejo de estar na presença dele. Muitos sabendo que só ele podia resolver determinadas situações. E uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, já tinha gastado todo o seu dinheiro com médico, gastou tudo, procurou tudo enquanto é recurso. E a única chance que ela sabia que tinha era Jesus que estava passando ali. Ela corre e a Bíblia diz que ela toca em Jesus. Só tocou em Jesus. Esses dias a gente estava orando no monte, irmãos. Não é mentira não, é verdade. Diante do Senhor. Orando lá no monte. Eu lá, né, tem um momento que a gente ora sozinho. Eu estava lá no meu canto assim, orando. Pedindo a Deus que falasse comigo, né? Me dá um sinal, porque parece que tem hora que Deus fica testando a gente. Deixa eu ver até onde que ele aguenta aí, né? O Senhor está sempre cuidando da gente. Eu senti um toque assim, ó, um cutuquinho, né, em mim assim. Eu até olhei assim, será que alguém me tocou? Ninguém me tocou não, irmãos. Eu senti um toque. Acho que Deus queria falar, fica tranquilo, porque eu estava meio angustiado. Fica tranquilo, estou aqui, estou presente. O Senhor tem o prazer em demonstrar que Ele está conosco, presente, que Ele está junto de nós. Essa mulher toca nele, ele para e diz assim, quem me tocou? E os discípulos falam assim, todo mundo, né? Quantidade de gente que está aqui. Quantas pessoas estão esbarrando no Senhor? Mas eu quero te dizer, qual é a motivação do seu coração? Qual que era a motivação do coração dessa mulher? Ela queria Jesus. Ela tocou e a Bíblia diz que saiu virtude dele. Ele diz assim, não, eu sei que tocou em mim porque saiu virtude de mim. Muitos tocaram, saiu nada. Por quê? Não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Deus, que ele era o Redentor. Talvez muita gente está aqui hoje e fala assim, não acredito nesse Jesus aí não. Esse Jesus que você está falando aí, eu não acredito não. Mas é ele mesmo. Saiu virtude dele e a mulher foi curada. Interessante que ele vira para ela, diz assim, o texto diz assim, toca em Jesus, sai virtude dele. Eu fui só resumindo. Ela prostra diante de Jesus e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. Jesus se preocupa com isso. Ele quer corresponder. Ele não estava preocupado em vir fazer milagres adoidado. Ele queria salvar. E essa mulher toca, ele vê a fé no coração dela. O tamanho da fé dessa mulher. Eu te pergunto, qual a motivação que você veio para o culto hoje? Muitas vezes nós saímos de casa, até assistindo a televisão pelo celular, entramos aqui na igreja, né? O louvor talvez já até começou. E você, agitado,
Aí se acalmou, acabou o louvor. Oh, que pena, agora que eu entrei no clima, né? Qual a motivação que a gente vem para o culto? Deus não falou que nós deveríamos tirar um dia para Ele? Será que no dia do culto nós não podemos nos preparar para vir para o culto? Aí eu sei que aqui tem pessoas que se preparam, anseiam por chegar aqui na igreja, para louvar ao Senhor, para ouvir a palavra dEle, mas muitas vezes nós estamos saindo de casa e não estamos nem aí. Se chegar no culto eu estiver cansado, eu durmo um sono lá, né? Estou cansado mesmo, né? Tem problema, mas está perdendo a palavra, a semente está sendo lançada. E qual é a motivação do nosso coração quando nós viemos para um culto? A gente se prepara. Quando nós vamos para uma célula, nós vamos assim, espero que tenha visitantes lá hoje, né? Pessoas novas para a gente se corresponder, para trazer para junto, para caminhar com Jesus. Ou nós vamos lá assim, mais uma segunda-feira, mais uma quarta-feira, mais um sábado. Que motivação é essa? Que correspondência é essa com Deus? Então Jesus conhecia o coração desse povo. Se você for ver, né, Jesus continua a caminhada dele e vai lá curar a filha de Jairo. Só que os caras falam assim para ele: bobagem, não vai mais não, já morreu. Talvez alguém está falando aí, esquece essa situação sua, não tem jeito, já acabou, né? Esse seu sonho aí, já era. Essa sua causa aí, já era. Esse seu vício, não tem jeito. Seu filho, esquece. Casamento, já era. Jesus fala assim para ele, os caras tudo falando, não tem jeito. Ele vira para Jairo e fala assim: crê somente. Crê somente. E Jairo cria. Jairo nem respondeu. Jairo, claro que eu creio. E ele foi com Jairo, chamou os 3 discípulos que andavam com ele, chamou o pai, Jairo, a esposa, aqueles incrédulos, ele falou: fecha a porta, deixa lá fora. E diz para a menina: Talita cumi, levanta, menina. E a menina levanta e ressuscita. É o Deus de milagres, irmãos. Toma posse dessa noite. Eu estou falando isso aqui, mas você tem que tomar posse. Deus de milagres. Crê somente. Creia somente no Senhor Jesus. E Ele muda a sua história. Ele muda a minha e a sua história. Esses anos todos com a Ada foi bênção, viu? Deus me deu uma esposa tremenda. E nós só cremos. Nossa vida foi milagre atrás de milagre. Milagre atrás de milagre. Veio a depressão para matar, Jesus curou. Veio falta de dinheiro, Jesus foi suprindo, né? Veio enfermidade nos meninos e Jesus foi suprindo as necessidades. E estamos aqui hoje, em nome de Jesus, 25 anos depois, glorificando o nome dele pela nossa família. Quem lembra da ressurreição de Lázaro? É fácil ou difícil? Claro que é difícil, mas para Jesus nada é impossível. João 11:25 diz que quando Jesus chega lá onde Lázaro tinha sido sepultado, Marta vem ao encontro dele, disse-lhe, e Jesus responde para ela. Ela estava falando assim: Senhor, que pena que o Senhor demorou a chegar, meu irmão morreu. Se eu tivesse chegado antes, talvez você está pensando assim: Jesus está atrasado. Tá não, irmão. Jesus não atrasa não. Jesus não está atrasado nem um milésimo de segundo na vida de ninguém. Ele está sempre pontualmente, nós que atrasamos. Muitas vezes nós atrasamos de tomar posse da nossa bênção. Entramos na terra prometida e achamos as coisas difíceis demais. Se Ele nos sustentou até aqui, crê somente, amém? Ele diz assim para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você toma posse aí? Todo que crê em Jesus Cristo não morrerá eternamente, vai ter uma vida eterna com Ele, uma vida de bênção. E Ele falou assim para ela: crês isto? Eu pergunto para você mais uma vez: você crê nisso? Que o Senhor tem a vida eterna para você? De verdade? Crê, Maurinho? Crê de verdade? Tome posse disso. Ela disse assim: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aí acabou. Quando ela falou isso, só sair para o abraço, sair para o milagre, né? Jesus espera isso de nós. Eu creio, eu tomo posse. Ele só espera isso. E se você for seguindo um pouco do texto, lá na frente, quando ele chega lá diante da tumba lá de Lázaro, né? O menor versículo da Bíblia, João 11:35, diz assim: Jesus chorou. Que coisa maravilhosa.
Jesus chorou quando viu Lázaro morto. Aí ele olha para o céu, né? E diz assim: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus então levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Falou isso só para o povo escutar, né? Intimidade com Deus, ele falou isso só para o povo entender o que ele estava dizendo. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Saiu, irmão, todo enfaixado, 4 dias, mal cheiroso, saiu lá da tumba. Deus é um Deus de milagre, é um Deus que cura, é um Deus que sara, restaura, cura a nossa alma, principalmente a nossa alma. Creia somente e verá milagres, amém? Creia somente nessa noite. Eu gostei muito quando o Arlindo falou aqui. Arlindo diz assim: e eu me esforço. Para andar na presença de Deus tem que esforçar mesmo. Se você cruzar o braço e sentar na frente da televisão e da novela lá, não tem comunhão com Deus, né? Se você cruzar o braço e não orar, você não dobra seu joelho diante do Senhor, fica difícil. Eu conheço a história do Arlindo, sei de onde Deus tirou e onde Deus está colocando, né, Arlindo? Porque Deus, enquanto nós estivermos nessa terra, milagre é todo dia, é dia após dia. Você acha que você consegue ficar 3 minutos sem respirar? Eu tenho 47 anos. Nunca fiquei mais de 3 minutos sem respirar. Tem uns aí que já ficaram e Deus fez um milagre. Luiz está ali, tem uns outros aí, né? Morreram e Deus ressuscitou. Está ali o Luiz, ó, né? Porque Deus tem propósito, né? Deus quer comunhão com ele. E ele entendeu isso. A vida dele hoje é do Senhor Jesus. Mas nunca fiquei 3 minutos, que se eu ficar, eu parto para a eternidade. E é muito pouco, não é? 3 minutos não é nada. Então, Deus nos sustenta, o fôlego de vida em nós o tempo inteiro. Isso é um grande milagre do Senhor na nossa vida. Esses homens, então, quando eles, voltando no texto lá de Lucas, quando eles estão chegando ali, né, eles não foram talvez nem bem recebidos lá na porta do templo. Cadê os discípulos de Jesus para recepcioná-lo, né? Levá-lo lá na frente? Ninguém, ele devia ter ido embora. Porque muita gente chega na igreja e fala assim: não fui bem recebido ali, então não vou ficar lá. Né? Talvez aquele dia ninguém viu, o pessoal estava tão focado, né? E não tinha talvez cadeira para sentar aquela turma toda, botar a cama num canto. Então eles resolvem entrar pelo telhado. Voltando no texto lá, acompanha comigo lá no versículo 20. A Bíblia diz: vendo-lhe Jesus a fé deles, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. A Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem o conhecimento de Deus. Eu digo que Deus conhece exatamente seu coração. Ele conhece exatamente a motivação do seu coração. Ele sabe em detalhes por que você veio aqui nessa noite. Se você veio com motivação, se você veio desmotivado, Ele sabe. Mas Ele não preocupa com isso não. Ele quer que você seja motivado. Isso sim Ele quer. Agora, se você está motivado, se o seu coração, ele enxerga fé, como ele viu aqui no coração deles, aí sim, eu creio que Deus pode mudar a sua história. Lá em Salmo 101:6 diz assim: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Deus busca um povo fiel. Como diz o Arlindo, eu me esforço para ser fiel. Eu me esforço para andar em dia com meus negócios. Não é fácil não, e não é mesmo não. Ninguém falou que ia ser fácil, mas nós temos que nos esforçar. Esses dias a gente estava descendo até do monte. O irmão estava falando assim: nós temos que continuar nos esforçando. Precisamos esforçar. Nós estamos no processo de santificação. Nós precisamos de comunhão com o Senhor, né? O Senhor, na caminhada, nós não podemos parar, recuar. E esses homens ali, Jesus vê a fé no coração deles. É possível ver a fé? Você consegue ver minha fé? E Jesus começa a perguntar para eles, né? Os homens falavam assim, quando ele falou que ia perdoar os pecados daquele homem, os fariseus disseram blasfêmia. Disseram não, pensaram ali. E Jesus começa a falar para ele: por que estão arrazoando aí? Eles acompanham aí. E os escribas e fariseus arrazoaram dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Como pode perdoar pecados senão Deus?
Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Eu te faço essa pergunta nessa noite. O que é mais fácil? Jesus devia ter perguntado para eles o que é mais difícil, né? Porque eles não faziam nenhum nem outro. Eles não tinham poder para fazer nenhum nem outro. Para eles era tudo difícil. E Jesus pergunta: o que é mais fácil? O que é mais fácil? O que você acha? Você acha que mais fácil de acreditar, então? É mais fácil de acreditar na fé que existe, né, em algum coração? É mais fácil acreditar que o Senhor perdoou os meus pecados? Ele sabe. O Senhor conhece. Uma folha que cai, Ele sabe. Então Ele sabe exatamente o grau de entrega do coração de cada um. E isso é muito difícil para qualquer homem mensurar, é ou não é? Ele falou: estão perdoados seus pecados. Mas em todas as vezes Ele vai dizendo, né? Não peques mais, fique atento, né? Processo de santificação, tenha comunhão comigo, né? Fique, ser cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te ajudar na caminhada. Na hora que você estiver fraco, Ele vai te constranger ali, para você não pecar. Ele vai te dar discernimento na hora certa. Caminhe comigo, caminhe com o Espírito Santo, né? Tenha comunhão com o Espírito Santo. O que é mais fácil? Diante daqueles homens, curar era mais fácil, porque eles podiam ver, não é? Eles podiam ver. Aí Jesus fala com o paralítico: pega a sua cama, né? Acompanha comigo aí, no versículo 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Quando Deus faz algo na sua vida, você volta para casa glorificando a Ele, ou você nem lembra dele mais, né? Eles voltaram para casa glorificando a Deus. Eu gosto desses personagens, desses homens, dessas pessoas que receberam essas bênçãos, que o Espírito Santo, né, através aqui de Lucas, deixa esses detalhes. Eles voltaram glorificando o nome do Senhor. Ele estava feliz, ele estava assim, resolvido na vida agora. Agora eu estou feliz. Quando eu me converti, eu sempre conto isso aqui, no dia da minha conversão para frente, uma nova vida eu ganhei, né? Uma nova vida eu ganhei. Muito tempo, né, não foi legal, mas dali para frente foi uma bênção. E o Espírito Santo a cada dia tem nos surpreendido, né, com novo ânimo, com estímulo. A gente não quer retroceder. E eu fico vendo esses homens, ele foi para casa glorificando o nome do Senhor. Como eu falei da folhinha branca ali, agora acho que você já está entendendo mais o contexto. Porque curar, você acha que o médico pode curar alguém? Ué, machucou um dedo lá, ele pode fazer alguma coisinha lá, ele pode te curar, né? Talvez você está precisando de perder uns quilinhos, você vai fazer umas academiazinhas, mas salvar, só Jesus pode salvar. Até o diabo faz umas gracinhas, para pegar o freguês lá na frente depois, né? Ele cria, ele engana, ele cura, finge que cura, e depois, lá na frente, ele requer isso. Mas Jesus não, Jesus cura e garante para a vida eterna, quando nós temos esse coração alinhado com Ele. Mas a salvação, ela não pode, nós não podemos ficar só focados no que virá no dia que morremos, que partimos dessa terra, ou então no dia do arrebatamento, né? Ela precisa estar conosco no dia a dia, na nossa caminhada. E o último versículo, para a gente encerrar, diz assim: todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Até os fariseus, até os escribas agora davam glória a Deus. Agora, eles chegaram lá, não acreditavam em nada. Agora eles davam glória a Deus. Quando você vê um milagre, você dá glória a Deus ou não dá? Quando nós vemos um milagre, nós damos glória a Deus. E muitos milagres nós temos visto nessa igreja, na nossa vida, no dia a dia dos nossos filhos. Muitos milagres, muitas provisões de Deus nós temos visto na nossa caminhada. Tem um texto que Jesus também sempre dizia, se intitulava do Filho do Homem. E eles ficavam irados com aquilo, porque ele estava falando para eles, né, de algumas passagens da Bíblia. Está lá em Daniel, depois se você quiser ver, 7, 13, 14, uma profecia sobre o Filho do Homem.
e ele se intitulava Filho do Homem. Mais de 70 vezes ele se dizia Filho do Homem. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você tenha entendido, eu espero que você tenha absorvido que o melhor de Jesus você já recebeu, amém? Que é a sua salvação. Você já tem o melhor, porque tem gente que fala assim, eu ainda espero o melhor do Senhor. Não tem jeito de fazer nada melhor do que isso para você. Nem para mim, nem para ninguém. O melhor ele já deu quando ele enviou Jesus. Né? Jesus, Deus, se diminuiu, veio nessa terra, se passou aí, né? Nos ensinou a sermos humildes, a sermos servidores, a servirmos, a amarmos, né? a respeitar, a perdoar. Aí ele veio, já ensinou isso tudo. Agora ele está lá, na glória, junto com o Pai, à direita do Pai, todo poderoso de novo. E o Espírito Santo veio para estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. Talvez você está olhando para cá, não tem ninguém sozinho aqui. A presença do Senhor aqui é muito real. É muito real. Né? A presença de Deus nesse lugar, a glória de Deus, ela é real. Ela é tamanha que muitas vezes você não consegue entender. Né? Tem muita gente que, esses dias eu estava até comentando. Muitos pais dizem assim, estou criando meus meninos e você sabe, né? A gente cria os filhos para o mundo. Irmão? Você cria seus filhos para o mundo? O que a Bíblia fala do mundo? O mundo jaz do maligno, né? Pensou se você cria seu filho para o mundo? Nós temos que criar nossos filhos para Jesus. E Ele vai cuidar muito bem dele. Onde ele estiver, Ele vai cuidar bem dele. Mas se a gente não tomar posse dessa palavra, se nós não cremos que nós já temos o melhor, né? O Senhor está na nossa casa, o Senhor cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos. Agora eu preciso de como diz o Arlindo, Deus está me dando uma casa. Você pode cruzar o braço da agora para frente, irmão? Você que não trabalha dobrado agora para ver, né? Você quer algo de Deus, você tem que corresponder com Ele, né? Quer passar no Enem? Vamos estudar. Quer ter uma casa? Vamos trabalhar. Quer conquistar algo? Se prepare, regaça as mangas. Mas tem coisa que só o Senhor pode fazer, que é a minha e a sua salvação, amém?